E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da terceira série do ensino médio. Essa é a sequência 3. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Literatura para aqui. Aqui ele quer começar, a aula com uma conversa, Então ele pergunta os gêneros literários que você gosta de ler e etc. Ele quer que faça oralmente, sem escrever. Então vejam com o professor de vocês se ele quer de repente adaptar e que vocês façam por escrito, mas é tudo também pessoal. Aqui na 2, ele vai dar um texto do Antônio Cândido para que vocês leiam, então vocês podem dar um pause e ler e a gente vai seguindo depois. Na letra A, ele quer saber qual a importância da literatura para o povo, para um povo, no caso, segundo o Antônio Cândido. Então, assim, para ele, a literatura ela vai representar de maneira organizada os sonhos. Então, como os sonhos fazem parte da vida do ser humano, a literatura também. Na B, ele quer saber por que o autor argumenta que a literatura nos torna mais capazes de organizar a visão que a gente tem do mundo. Então, assim, para o autor, segundo ele, através da palavra que o poeta vai organizar, que o narrador vai organizar, a gente consegue organizar também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí consegue fazer também uma reflexão sobre como a gente enxerga o mundo. Na 3, ele quer que a gente preencha o quadro com as funções do texto literário. Então, por exemplo, a literatura nos faz sonhar. Quando que ela nos faz sonhar? Quando ela permite que a gente viva outras vidas, sinta outras sensações e emoções que são ali dos personagens, imagine outros ambientes, outras épocas e assim por diante. E aí, para cada uma dessas linhas, a gente tem que colocar o quando. Então, quando que ela diverte? Quando ela nos provoca várias emoções que fazem com que a gente se divirta. E assim por diante, a gente vai completando o quadro. Aula 2, primeiras impressões. Aqui na questão 1, mais uma vez, ele vai perguntar ali algumas coisas que são mais individuais, mais pessoais, então daí vocês podem responder. E na questão 2, ele começa com um trecho para que vocês leiam, pode dar um pause e ler e a gente vai seguindo. Na letra A, ele quer saber qual é a temática, qual é o tema que o autor abordou no texto. Então, o tema, no caso, foi a escravidão e todas as condições terríveis que os negros que eram escravizados eram submetidos. Na B, ele quer saber quais expressões do texto que revelam pra gente que esse é o tema, Então, assim, legiões de homens negros, negras mulheres, bocas pretas, entre outras, são todas as expressões que expressões que mostram que o tema do poema é justamente a escravidão. Na C, ele quer que vocês pesquisem o significado de algumas expressões, Ele dá até o link de um dicionário, e aí aqui, como é uma atividade que não é tão assim individual, aí tem aqui o significado, de algumas... O significado, na realidade, das expressões, mas vocês podem também aprofundar a pesquisa de vocês. Na letra D, ele quer saber quais são as imagens que a linguagem do texto apresenta. Então, quando ele fala aqui de imagens, não é que o texto tem uma imagem realmente desenhada, não é nesse sentido. É no sentido assim, de que você lê o texto e quando você lê, você forma uma imagem na sua cabeça a partir das coisas que você leu, a partir das palavras que você leu. Então, qual é a imagem que você forma na sua cabeça conforme você vai lendo o texto? Então, aí as imagens que o texto representa, são todas as imagens relacionadas à dor, ao sofrimento, à violência, a esse ambiente terrível realmente, essa situação terrível realmente retratada da escravidão. Na E, ele quer saber se o tema do poema se refere a algum acontecimento específico. Então, vamos supor, tá falando de escravidão? Tá, mas dá pra gente especificar um pouquinho mais isso? Então, vamos especificar. Então ele está falando não apenas de escravidão, mas também do tráfico dos negros africanos que eram trazidos para o Brasil para serem escravizados, eram trazidos numa embarcação, num navio. Então a gente sabe isso porque tem ali os trechos em que mostram que está numa embarcação e daí o capitão vai ordenar que os marinheiros chicoteiem os negros,
e tem toda uma comparação do ambiente ao inferno, a um lugar assim de sofrimento e etc. E na letra F ele quer saber como que é a linguagem do autor, se ela é mais fácil ou mais difícil de entender. Então é uma linguagem um pouco mais difícil realmente, né? A gente diz que é uma linguagem erudita e de compreensão mais difícil. Aula 3. Qual o sentido? Então aqui na aula 3 ele começa com questões também pessoais que vocês vão responder aqui na questão 1. E aí depois da questão 1, né, em que vocês vão fazer essa resposta pessoal, na 2 ele vai dar aqui na letra A uma tabela para vocês preencherem, colocando outras palavras que vão aparecer no texto e que fazem relação com essas duas que estão aqui. Então, dantesco dá para relacionar, né? Daí vem com a vermelha, sangue, horrendos, etc. E assim por diante com tombadilho. Na B, ele quer saber o seguinte: de acordo com as respostas que você deu na questão anterior, qual ambiente que é apresentado no poema? Né? Então, pelas respostas que a gente viu, pelas palavras, a gente vê que é uma embarcação, né, que parece ali um inferno cheio de sangue, de sofrimento e etc. Na C, ele quer saber quem são as pessoas que estão sendo descritas no texto. Então, a gente tem, por um lado, os negros, né? E, por outro lado, a gente tem a tripulação que está ali submetendo os negros a uma série de horrores. Na 3, na letra A, ele quer que vocês tirem do texto algumas expressões verbais e organizem de acordo com a semelhança de sentido. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro, que é de acordo com uma semelhança, e o segundo de acordo com outra semelhança. Então, por exemplo, se eu pegar as expressões em sangue se banhar, rega o sangue das mães, a gente vê que são todas expressões com verbos que vão mostrar a violência que eles sofriam, né? E, por outro lado, aqui no segundo agrupamento, a gente tem, né, expressões com verbos também que vão mostrar a violência que a tripulação, né, colocava em cima desses negros, né? Então, o chicote estala, rir-se a orquestra. Então, essa é a ideia, dividir segundo esses grupos. Na B, ele quer que vocês, de acordo com tudo que vocês leram, estudaram, as respostas, etc., tentem narrar, né, com as palavras de vocês, as cenas que foram descritas no texto. Aula 4. O que isso quis dizer? Então, na questão 1, ele mais uma vez vai fazer questões que são pessoais. Na 2, na letra A, ele quer saber o que o poeta quis quando ele apresentou a seguinte expressão: sonho dantesco. Então, o que acontece? Tem uma obra de um autor que se chama Dante Alighieri, que se chama A Divina Comédia, né? E essa Divina Comédia vai trazer ali a descrição de umas cenas muito assim terríveis que são comparadas ali no texto do Navio Negreiro. Então, quando ele fala sonho dantesco, ele está fazendo uma referência a essa obra do Dante e comparando ali uma coisa com a outra, né? Ele quer dar toda essa ideia de inferno que tem lá na obra do Dante para o poema dele, e por isso ele usa a expressão sonho dantesco. Na letra B, ele está perguntando o seguinte, né? A quem as expressões chore, dança, geme e ri se referem? Então, elas estão se referindo aí aos negros, né? Então, por exemplo, quando a gente vê dança, é o movimento que ele faz para fugir do chicote, tipo, no ritmo da embarcação. Chora, geme, ri é para representar todo o sofrimento deles, né? Diante daquela situação tão absurda. Na letra C, ele fala sobre as palavras orquestra e dança que estão aparecendo ali no poema. Ele quer saber em que sentido essas palavras são usadas e a quem se referem. Então, orquestra está se referindo aos marinheiros que torturam e dança está se referindo aos negros, a como eles reagiam a essa tortura, né? Na letra D, ele quer saber por que a orquestra é considerada irônica, né? Porque ele fala, tipo, no poema, orquestra irônica. E ele quer saber por quê que chama a orquestra de irônica. Então, assim, a orquestra, ela simboliza os torturadores. E a orquestra é uma coisa boa, né? É uma coisa que tem música, que tem melodia, que é agradável. Só que os torturadores não são nem de longe agradáveis. Então, quando ele associa a palavra orquestra aos torturadores, ele está colocando uma ironia, porque a orquestra desses torturadores, o movimento que eles fazem ali de tortura, não é uma coisa boa, como deveria ser uma orquestra, né? Muito pelo contrário, é uma coisa muito ruim. Na E, ele quer saber o seguinte:
qual é o outro trecho que vai confirmar a metáfora que ele faz de sonho dantesco. Então, quando chega nos 3 últimos versos da última estrofe, ele vai falar: qual um sonho dantesco as sombras voam. E então aí nesse trecho, né, que tá aqui, o antepenúltimo, o penúltimo e o último verso, a gente vê a confirmação dessa metáfora de novo, né, do sonho dantesco. Na letra F, ele quer saber o seguinte: de quem é a fala que tem ali nos 2 últimos versos da 5ª estrofe, né? E o que ela revela sobre as cenas do poema? Então essa fala, ela é do capitão que vai dar ordem aos marinheiros para torturar os negros, e ela vai revelar toda a questão da brutalidade, né, que existia ali. Aula 5. Quem, quando, onde? Aqui na letra A da questão 1, ele quer saber quais são os fatos que marcaram a sociedade ocidental no século XIX. Então, a gente tem 2 revoluções, né, que ocorreram aí no século XVIII. Ah, mas por que está falando da revolução do século XVIII se ele quer saber do século XIX? Porque essa revolução que ocorreu no século XVIII impactou a primeira metade do século XIX, né? Então, no caso, foram as revoluções industrial e francesa. E aí ele vai falar sobre a segunda metade do século XIX, né, que teve a segunda revolução industrial, o movimento operário, né, o darwinismo, o positivismo e o determinismo. Na letra B ele quer saber o contexto histórico do Brasil no século XIX. Então, assim, a gente teve a princípio a vinda da família real, né, que trouxe algumas mudanças, e depois, quando a gente pensa mais para frente, na segunda metade do século, teve a proibição do tráfico de negros, crescimento das cidades, entre outros fatores importantes que marcaram a época. Na C, ele quer saber sobre as 3 gerações românticas brasileiras. Então, a gente tem aí a primeira geração que foi nacionalista, voltada assim para temas nacionais, para a construção de uma identidade. A segunda, que foi a outra romântica, ela era muito focada assim no individualismo. Eles estavam focados muito em si mesmos, né? E tinham muitos temas assim mais pesados, né, relacionados à morte, entre outras coisas. E a terceira geração, foi a condoreira, ela é mais politizada, né? Então era mais focada no engajamento social. E ele quer saber por que o Castro Alves é considerado poeta da terceira geração romântica. É justamente pelo tema da obra dele, né? Então ele tem temáticas mais sociais na poesia dele. E ele fala muito sobre a questão da escravidão. Então por isso ele se encaixa na terceira geração. Aula 6. Por quê? Na questão 1, na letra A, ele quer saber o que poderia ter levado, né, o Castro Alves a escrever o poema do Navio Negreiro. Então, assim, possivelmente ele não se conformava com a indiferença que a sociedade tinha com relação à escravização, né? Então, ele queria denunciar realmente e criticar isso. Na letra B, ele quer saber se a escolha do tema do poema mostra uma influência da época e do lugar que o autor viveu. Com certeza, porque o autor viveu numa época em que havia essa escravidão, né, esse tráfico tal dos negros para serem escravizados. Então, como existia isso na época e ele não se conformava, isso influenciou ele para escrever sobre isso, para escolher esse tema. É importante ressaltar, inclusive, que a escravidão ainda é uma coisa que existe, tá, gente? Mundo afora, tá? Não da maneira como existia antes, escancarada, mas hoje existe, escondido, né, de outras formas mais sutis, mas infelizmente ainda existe. Na C, ele quer saber se dá para perceber no texto a opinião do autor sobre o tema. Então, sim, dá para perceber, é bem explícito, é bem visível, porque ele usa palavras que mostram o que ele acha a respeito. Então, quando ele fala, faz toda uma série de associações, né, para mostrar o tanto que a escravidão era ruim, ele está mostrando a posição dele sobre o assunto. Na dele quer saber se pode ser considerado, né, o texto uma crítica social. E por quê? Então, sim, pode ser considerado porque ele está denunciando, ele está mostrando o quanto que é ruim essa realidade que muitos ignoram, tá? Então, por esse motivo, pode ser, sim, considerado uma crítica. Na questão 2, ele coloca aqui um texto para vocês lerem, né, da declaração um trechinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e depois ele pergunta na letra A, né, quais são os direitos fundamentais do homem em sociedade de acordo com o trecho. Então, a gente tem o direito à liberdade, igualdade, vida, propriedade, entre outros direitos, né, que são mencionados. Na letra B, ele quer saber o seguinte: como a gente pode analisar
né, os fatos que são narrados no navio negreiro de acordo com o que a gente acabou de ler na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, assim, a gente vê que no navio negreiro, todos esses direitos do homem e do cidadão, que são descritos nesse segundo texto, não existem para os negros, né? São negados. Então, a gente vê que existe realmente um texto que mostra a negação de todos os direitos humanos para aqueles seres humanos naquele contexto. Na letra C, ele quer saber o seguinte, olha o que ele fala, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita em 1789 e o poema do Castro Alves, no Navio Negreiro, foi escrito em 1868, ou seja, foi escrito depois, quase um século depois. E ele quer saber o seguinte, como que, se a declaração foi feita antes, como que ainda um século quase depois, existiam aquelas condições de escravidão que o Castro Alves denuncia? Então, assim, a gente entende que uma declaração de direitos, ela é de fato muito importante, mas ela por si só não assegura que as pessoas vão ter esses direitos. Existe uma série de outros fatores na sociedade que vão influenciar se esses direitos vão ser realmente usufruídos ou não, né? A existência da declaração, ela é de fato importante, mas ela por si só não garante, né? Então, assim, os problemas sociais, eles vão continuar existindo e a sociedade, infelizmente, sempre que ela puder, vai negar os valores e os direitos dos seres humanos, por isso que a gente tem que lutar sempre por eles e estar sempre vigilante. Aulas 7 e 8, quem mais? Então, aqui nessa primeira questão, vocês vão pesquisar esse texto que ele está sugerindo, Pai contra a Mãe, só jogar no Google, Pai contra a Mãe de Machado de Assis, vão ler e vão colocar o assunto e o que mais chamou a atenção de vocês. Então, essa atividade depende mais dessa iniciativa de vocês procurarem o texto para ler. Aí aqui na questão 2, ele vai pegar um pedacinho apenas desse conto para vocês lerem novamente e a gente poder responder questões. Na letra A, ele quer saber ao que se refere a cena que está sendo descrita no texto, né? Então, ele está se referindo à prisão de uma escrava que fugiu e que estava grávida e aí foi pega, né? E foi presa. E aí ele pede para construir ali um campo semântico relacionado à personagem, basicamente é para dizer como que a mulher era descrita. Ela é descrita como mulata, escrava, fujona e grávida. Na letra B, ele quer saber o seguinte, considerando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e os direitos da Arminda que são negados, ele quer saber quais os direitos que são negados. Então, a gente pode dizer que são negados o direito à liberdade, à igualdade, à vida do filho, à segurança, entre outros. Na letra C, ele quer saber como que dá para relacionar o texto Pai contra a Mãe de Machado de Assis e o poema Navio Negreiro. Então, assim, se ambos os textos, de uma certa forma, abordam o tema da escravidão, ambos também mostram aí uma crítica à indiferença que a sociedade tinha com relação a todos os horrores, né, da escravidão. Então, ambos vão fazer essa crítica, essa denúncia. Na questão 3, ele vai dar aí mais um trecho para ler, né, para depois a gente responder, que no caso aí é um poema do Cruz e Souza, chamado Vida Obscura. Depois ele pergunta na letra A, descreva os dois campos semânticos e a relação de sentido que eles estabelecem no poema. A gente já fez isso numa questão anterior, né? Então, no primeiro campo, a gente vai agrupar, né, espasmo obscuro, negro, escuro. No segundo campo, a gente vai agrupar humilde, tonto, duro, silêncio, etc, né? Só que ele não quer só que faça o agrupamento, ele quer que diga qual é o sentido de cada agrupamento. Então, essas palavras, espasmo obscuro, negro e escuro, é um agrupamento de palavras com o mesmo sentido que vai mostrar o homem negro. E o segundo é um agrupamento de palavras, né, que vão ali caracterizar, dar características para esse homem negro. Na letra B, ele quer saber a que se refere a vida obscura do título do soneto. Então, é a vida do negro, né, que é obscura porque ele está preso a esse trabalho escravizado, tem esses deveres e tem todo o sofrimento e etc. E, por fim, na letra C, ele está perguntando o seguinte, né, ele fala que tem a crítica social, né, na literatura, e ele quer saber como que aparece uma crítica social no soneto. Então, quando esse soneto está falando, mais uma vez, da indiferença da sociedade diante da escravidão, existe também uma crítica. Ele fala, ninguém sentiu, o mundo para ti foi negro e duro, ninguém te viu o sentimento inquieto, tipo, ninguém estava se importando, né? Então, ele está criticando, mais uma vez, a indiferença da sociedade com os sofrimentos dos negros diante da escravidão.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!